Ah, muito bem, vamos para o terceiro vídeo. Vocês estão vendo aí a dificuldade, né, do espaço que eu estou tendo aqui, mas vamos lá. Muito bem, em seguida aí eu vou fazer um uso aqui de forma muito ligeira também desse texto sobre os nomes que nós falamos a partir do texto do Dr. Russell Shedd e do professor Vailate. Agora o texto aqui do versículo por versículo do Champlin. Quando nós falamos aqui sobre o texto, no que eu iria chegar aqui? O nome Lúcifer, ele não está, né? Ele não aparece na Bíblia. De fato, o nome Lúcifer não é o nome de Satanás. Essa palavra, ela veio fazer parte da tradição teológica a partir de uma tradução do segundo século, terceiro século, segundo século melhor, né? Segundo século, quando o texto hebraico foi traduzido para o latim. Então o tradutor, ele tomou o texto de Isaías capítulo 14 e aí ele traduziu a palavra estrela da manhã em hebraico, ele traduziu para Lúcifer. E aí então, de forma desavisada, de forma muito alegórica, passou-se a entender que aquele texto dizia respeito à queda de Satanás. E nós vimos em sala de aula que o texto ele fala sobre a queda de um rei Tiro. E aí tem várias questões envolvidas aí, a questão da navegação, então a questão de estrela, não tinha a cartografia que temos hoje, então as estrelas eram importantes. E o Deus da Babilônia, o Deus de Tiro, essa turma toda, eles se achavam um Deus, né, aquele que brilha. E aí então atribuiu-se de forma apressada o nome a Lúcifer. Mas o nome Lúcifer não aparece na Bíblia, é um problema de tradução. Satanás, ele não tem esse nome. São vários nomes que o Dr. Shedd citou, vários nomes que o Vailate cita aqui, mas o Lúcifer não aparece. Sobre esse texto aqui do Champlin, eu quero fazer apenas uma leitura sobre essa questão aqui. Um camarada chamado John Gill, um grande comentador batista do passado, diz acerca de Isaías 14:12. Não se deve entender isso como a queda de Satanás, se referindo a Isaías 14:12. Não se deve entender isso como a queda de Satanás e dos anjos apostatados do seu primeiro estado. A queda de Satanás e dos anjos apostatados, quando foram lançados do céu ao inferno, embora possa haver alguma alusão a isso, mas essas palavras são uma continuação do discurso dos mortos ao rei da Babilônia, admirados como se fosse algo incrível de que aquele que parecia tão firmado no trono do seu reino, que era no próprio céu, tivesse sido deposto do mesmo. Essa é a interpretação histórica. Então, de maneira muito ligeira aqui também, né? Hoje tem muito material, vastíssimo material na internet, aí você pode, de forma criteriosa, ampliar mais a discussão. E eu creio que também em sala de aula nós vamos conseguir fazer isso daí. Então, o nome Lúcifer não aparece no texto bíblico. Então, o que nós precisamos trabalhar aqui agora, num próximo vídeo aqui. Satanás, ele tem o nome Satanás, Diabo, Antigo e Novo Testamento, vários outros nomes. Lúcifer não é o nome dele. Então nós precisamos agora, o intuito é perceber que ele é atuante, que ele é maligno, né? Ele oprime, ele causa medo em nós. Aliás, uma das grandes tarefas de Satanás é causar medo e roubar a nossa esperança. Então nós precisamos, de forma adequada, tomar os textos bíblicos e, a partir dos textos bíblicos, resistir a Satanás. Evidente que Satanás ele toma o corpo de alguém, mas não é sobre isso que a Bíblia vai dizer, porque um crente não pode ser possuído, ele é templo do Espírito Santo. Mas ele age na mente, é uma sedução mental, é um roubo do governo da mente. E nós precisamos ver como que o apóstolo Paulo, o texto que vou usar de Efésios, vai nos ensinar a vencer Satanás, ok? Vamos fazer isso então no próximo vídeo.